Antes de começar, eu vou pedir, pode arrancar meu nome de comunicado de liderança. Bom, queridos, hoje é o dia 19 de agosto e talvez vocês não se lembrem, é o Dia Nacional do Ciclista. Então, o Brasil tem, por lei, um Dia Nacional do Ciclista. E ele justamente acontece numa data terrível, que foi o dia da morte de Pedro Davidson. Em Brasília, com apenas 25 anos, ele foi atropelado por um motorista que fugiu e depois constatou-se que esse rapaz estava embriagado, aquela coisa de motorista embriagado. Então, depois de muitos anos, a partir de 2021, está aprovada a lei que dia 19 de agosto é o Dia Nacional do Ciclista. Portanto, vamos falar das coisas boas que esse dia nos traz. O Brasil tem muito ainda a avançar, a resgatar a questão da bicicleta enquanto meio de transporte, sempre lembrando que a bicicleta foi, durante muitos anos, na década de 50, 60, 70, o primeiro bem de consumo de qualquer família brasileira. Muito antes da televisão, muito antes da geladeira, a bicicleta era e ainda é a ferramenta principal de população que naquela época morava no campo para chegar aos seus empregos na cidade, para chegar ao comércio e para poder abastecer sua casa. Então, a bicicleta foi, durante muitos anos, o primeiro bem de consumo do brasileiro. Isso num país que teve muito precocemente indústria de bicicleta. Portanto, o Brasil foi e ainda é e poderá ainda ser muito mais movido a pedal. E nas últimas décadas, nós vimos muitas ciclovias e ciclofaixas se multiplicarem pelo país, fruto de um trabalho muito intenso da gente resgatar esse hábito tão saudável, tão sustentável que é pedalar na cidade, não só como meio de transporte, mas como esporte e também lazer. Na cidade de São Paulo, em 2013, nós tínhamos apenas 64 quilômetros de ciclovias. Em 2025, esse número saltou para 735 quilômetros. A cidade de Fortaleza, ela saltou de 2013 de 68 quilômetros para 480, sempre falo em 2025. Brasília teve o maior salto, ela saltou de 2013 de 169 quilômetros para 687,12 quilômetros de estruturas cicloviárias. Quando eu digo que teve o maior salto, é porque em Brasília a população é bem menor, correspondente com a cidade de São Paulo. Curitiba saltou de 117 em 2013 para 245 em 2025. A gente vê que essa cidade que foi muito bem estruturada na época de Jaime Lerner, ela tem aí um passado aí a se recuperar. E a bicicleta, andar de bicicleta, foi o único meio de transporte que cresceu na última década aqui na cidade de São Paulo. Segundo a pesquisa de origem e destino de 2025, as viagens saltaram de 0,82% para 1,14% e já chegam a 2% em algumas regiões da cidade. Aí vocês podem imaginar, presidente, que 2% é pouco. Não é pouco, é muito. Se nós conseguirmos chegar a 4%, que é a nossa meta, até o final desta gestão, vai ser o que está previsto no Plano de Ação Climática do PAN-Clima. Então, nós estamos indo ao rumo de 4% de viagens feitas na cidade de São Paulo até o final de 2028. No esporte, vamos falar do esporte. Nós temos o Henrique Avancini, que foi 2 vezes campeão mundial de mountain bike na modalidade XCM, que é a modalidade maratona, além de ser o primeiro brasileiro a liderar o ranking mundial da UCI na modalidade XCO, que é o cross country olímpico. Já Tota Magalhães, que é uma carioca muito jovem, foi a primeira brasileira a participar do Tour de France. E aqui eu não quero esquecer de Mauro Ribeiro, que é um brasileiro que no dia 14 de julho de 1991 venceu a 9ª etapa do Tour de France. É o único brasileiro que tem no seu currículo uma vitória no Tour de France. E também no BMX nós temos o Gustavo Balalouca, que foi finalista olímpico em Paris em 2024 na modalidade BMX Freestyle. E ele é um cria da Grande São Paulo. Ele começa em Carapicuíba e evolui muito em São José dos Campos.
E no cicloturismo, vamos agora falar de uma modalidade muito incrível, que é você pegar a tua bicicleta e viajar, sendo que o cicloturismo na Europa representa 44 bilhões de euros de economia direta. Isso significa 282 bilhões de euros que a Europa fatura nessa modalidade de cicloturismo. A Alemanha, só a Alemanha, que cabe 23 vezes dentro do Brasil, ela fatura 64 bilhões de reais dessa modalidade. Nós temos as rotas sinalizadas para cicloturismo, elas explodiram no Brasil, junto com o surgimento de centenas de agências operadoras especializadas. Nós estamos falando aqui de uma atividade de turismo junto com uma atividade econômica especializada. Pedalar virou também uma forma de viajar e conservar a natureza e movimentar a economia local. Só o Caminho da Fé, que cruza aqui o estado de São Paulo, recebe mais de 60 mil peregrinos todo ano, sendo que os ciclistas são mais de 60%. Agora, nesse momento, a gente tem pelo menos 500 ciclistas pedalando pelo estado de São Paulo, nesse que é o roteiro do Caminho da Fé. A gente também não pode esquecer que no nosso mandato aqui, nós dedicamos uma emenda para a sinalização de trilhas ligando as unidades de conservação do sul da cidade de São Paulo. Isso daí já está batizado de trilha Interparques. E é 180 quilômetros de estradinhas de terra e trilhas que passam por vários comércios, por várias hospedarias, por vários produtores de murici, cambuci, cachaça com cambuci, material de artesanato, tudo isso muito azeitado pela circulação de ciclistas e pedestres nesses locais. Isso daí é a trilha Interparques que a gente está por fim sinalizando, 180 quilômetros, e o método de sinalização, o formato, o visual dessas sinalizações, elas seguem o padrão da Rede Trilhas do Brasil, que é um projeto que está sendo feito, executado no Brasil. Esse projeto tem o ICMBio, mais o Ministério do Meio Ambiente Federal, que pretende interligar o Brasil inteiro com trilhas sinalizadas para pedestres e ciclistas, todas elas com padrão de sinalização, o mesmo que a trilha Interparques vai usar. Também gostaria de falar que o nosso mandato acabou de realizar um trabalho super incrível, que é o de auditoria cidadã. Nós colocamos 100 voluntários que pedalaram 750 quilômetros da nossa cidade, 735, fizemos uma avaliação de toda a estrutura cicloviária através do piso, como que está o piso, buracos, a largura da ciclovia, a sinalização, os semáforos e as interseções. Com esses 5 parâmetros, nós conseguimos mapear os principais problemas da estrutura cicloviária e também criamos uma espécie de Google Street View, que é uma filmagem em 360 graus de toda a estrutura cicloviária, de tal maneira que, se vocês forem lá no falzone.com.br, vocês vão encontrar esse trabalho publicado, totalmente aberto, e vocês vão poder navegar com 360 graus por toda a estrutura cicloviária. Esse trabalho já foi entregue à CET para que futuras manutenções, futuras ampliações, futuras mudanças e principalmente requalificação da rede, ela aconteça de forma organizada e com dados. O nosso trabalho, o nosso gabinete é dados e fatos. Isso nós oferecemos um trabalho totalmente feito em cima das ciclovias da cidade de São Paulo. No próximo semestre, que é o que nós abrimos agora, nós vamos fazer o mesmo critério, o mesmo método em cima de calçadas. O primeiro bairro, o primeiro distrito que nós vamos atuar será do Brás, sempre dizendo que o método do nosso trabalho, a fórmula do nosso trabalho está totalmente aberta e ela pode ser consultada com a nossa
equipe de tal maneira a ser replicada. E, mais ainda, falando, na cidade de São Paulo recebeu nesses últimos 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, o Festival da Bicicleta, o Shimano Fest. Por lá passaram mais de 45 mil pessoas. Tivemos um passeio ciclístico no domingo, que levou para o evento cerca de 4 mil ciclistas que pedalaram desde o Parque do Povo até o Shimano Fest, comprovando que nós estamos falando de uma atividade de esporte, de mobilidade, de lazer e de uma enorme chances da cidade de São Paulo criar e solidificar toda a parte econômica por trás do hábito de pedalar, quer seja por oficinas, pela venda e muito mais. Então, o Shimano Fest também está contemplado nos nossos planos, fazer com que essa data seja específica desse Festival da Bicicleta e entre no calendário de São Paulo sempre nessa época do ano, 18, 17 de agosto. 4 dias, dois deles dedicados ao comércio, aos negócios, e os outros 2 abertos ao consumidor final, para que ele tenha contato com os novos produtos, com as novas tecnologias, acessórios e principalmente um ambiente de confraternização com os ciclistas cicloativistas. E na última década nós vimos vários coletivos, várias associações e entidades de cicloativistas surgirem e se consolidarem por todo o Brasil. Nós temos a União de Ciclistas do Brasil, que é nacional, e todas as grandes cidades têm as suas associações locais. São vozes organizadas que representam ciclistas, pressionam governos e fortalecem a nossa rede de apoio. Aqui em São Paulo, nós temos quase uma dezena de associações de ciclistas e coletivos regionais que atuam com dados, advocacy, promoção do uso e muito mais. Sem falar nas centenas de grupos de pedal, todos eles nascendo num hábito meu da década de 80, de pedalar em grupo à noite. Então, eu quero desejar a todas e todos os meus colegas vereadores um feliz dia da luta para todos nós ciclistas. E viva o Dia dos Ciclistas. Muitíssimo obrigada.